e ali as conexões, a partir do oitavo par, as conexões dos núcleos ali da base. Então, uma coisa importante a gente ter em mente é o fenômeno da transdução de energia mecânica em energia elétrica. Então, nós temos a energia sonora inicialmente convertida em energia mecânica através desse mecanismo de alavanca da cadeia circular e dessa diferença diária entre a membrana timpânica e a membrana da janela oval, e que é transmitido a partir daí para esses componentes membranosos de dentro da cóclea. Esse som é transmitido, essa energia sonora, então, é transmitida por uma vibração dos líquidos da endolinfa e da perilinfa, que são os líquidos que compõem ou que estão constituindo ali o arcabouço membranoso da cóclea. Nós vamos dividir, então, isso em 3 rampas, né, que é a rampa vestibular, a rampa timpânica e a rampa média. Então, a rampa vestibular, rampa timpânica e a rampa média. Se a gente cortasse assim, se você pegasse a cóclea, desenrolasse, ela é um caracolzinho, né? 2,5 voltas, desenrolasse, cortasse transversalmente e olhasse de frente, a imagem seria essa. Em que nós temos aqui a rampa vestibular ou escala vestibular, a rampa média ou escala média e a rampa timpânica. Imaginem, vamos voltar aqui. Olha só a direção do sinal. Então, nós temos a janela oval recebendo essa energia, esse sinal sonoro sendo transmitido por toda a rampa vestibular. Ele encontra no ápice da cóclea, que a gente vai chamar de helicotrema, o outro lado, que seria descendo agora a rampa, digamos assim, que é subindo a rampa, e aqui descendo a rampa, que é a rampa timpânica. Esse descer a rampa, essa diferença de pressão, então eu tenho uma pressão sonora aqui, uma deformação da janela oval, que vai ser compensada com uma deformação da janela redonda neste circuito fechado. Vocês conseguiram entender isso aqui? Sim, professor. Pronto. Aí olha lá, nós temos entre as duas membranas e as duas rampas, perdão, a rampa vestibular e a rampa timpânica, a rampa média, que é essa rampa aqui do meio. Quando eu tenho o efeito sonoro, essa vibração faz com que haja uma vibração da escala média, que nós temos repousado nela esse órgão chamado de órgão de corte. O órgão de corte é o órgão responsável, então, para essa tradução em sinal elétrico. Então, nós vamos ter aqui a vibração da membrana basilar, que é a base dessa escala, da escala média. Essa vibração faz com que haja um estiramento dos estereocílios, especialmente das células ciliadas externas e amplificadas pelas células ciliadas internas. Nós temos células de estrutura, ou células estruturais, como as células de Dayters, e outras células dessa membrana que vão fazer com que essa despolarização aqui, que acontece nessa região aqui, dos cílios e dos quinocílios, faça com que haja, então, esse despertar elétrico de todo o modíolo, que é o encontro de todas essas fibras nervosas da cóclea. Isso é só um exercício de pensar da fisiologia para que a gente consiga entender, então, essa aula. Eu deixei para vocês aí, eu sei que não vai dar para a gente reunir em grupos, mas vocês receberam o exercício Recebemos o. do Antônio? Bom, eu não sei se é melhor a gente deixar para o final da aula para a gente fazer. Eu acho que a gente vai deixar assim, em vez de eu fazer agora os exercícios, eu vou dar a aula e aí a gente responde junto os exercícios, tá bom? A gente responde junto é tempo que talvez mais algum aluno entre e aí não pega a revisão da resolução dos problemas, dos casos. Beleza. Então, eu vou pular primeiro os casos. E eu vou direto para esse aqui, para esse caso 1. Então, essa criança é uma criança de 30 dias de nascimento,
quem compareceu na primeira consulta com o médico da estratégia saúde da família. Você olha essa carteira de nascimento, essa carteirinha ali de nascimento SUS, e você se questiona: essa criança tem fatores de risco para perda auditiva ou não? Se sim, quais? Você concorda com a conduta da triagem auditiva? O que vocês acham? Eu acho que ela tem, sim, fatores de risco para perda auditiva, porque ela teve sepse neonatal, com necessidade de CTI. No caso, eu não sei o que é CTI, doutor. CTI é UTI. Ah, tá, beleza. Ahn, Talvez icterícia neonatal, mas eu não sei se isso está relacionado. Mas, assim, com certeza eu diria que a sepse é um dos fatores de risco. Ahn, tá, concordo com a triagem auditiva. Deixa eu ler aqui qual é. Mariana, o que você acha, Mariana? Bianca, Cindy, Jefferson, Eu não tô conseguindo ler muito bem. Catrine. Doutor, o que que é AUT, no caso? Ah, alterado, no caso. Repetir o Isso, teste em 3 alterado. meses? Entendi. Bom, talvez no caso, se está alterado, você faz outro teste ali com outra triagem imediatamente. Então, talvez, eu não sei qual ainda o procedimento de se está alterado, mas eu não esperaria, entendeu? Se houver essa possibilidade. Porque, É a mesma tipo, se coisa? está alterado, já o que a conduta, no caso, seria só repetir em 3 meses, sabe? Só esperar? Não sei. Sim, é uma boa. Acho que também tá errado também. Eu não concordo, não. Que mais? Olha lá. É, o peso 2.400 é fator de risco para perda auditiva? Peso de 2.400 quilos, eu acho que não, tá um peso normal, né? Em geral, a gente considera abaixo de 1.500 para ser fator de risco para perda auditiva. A icterícia neonatal, como você percebeu, a icterícia neonatal tratada com fototerapia, em geral, a gente não considera fator de risco. Só se fosse tratado com sanguíneo e transfusão, tá? A passagem por sepse neonatal com necessidade de CTI, ela só vai ser um fator de risco se tiver sob ventilação mecânica invasiva, que é o que está escrito aí, VMI, faltou um A ali, acima de 5 dias, tem 6 dias. Então, sim, realmente é um fator de risco. Agora, numa criança com fator de risco, tá vendo testes realizados aqui, ó? Você pode fazer o PEAT ou as emissões otoacústicas. Na criança com fator de risco, o teste indicado para triagem não é a EOA, tá? É o PEAT, que é o potencial evocado do tronco encefálico. Então, aqui também é uma discrepância. E sim, quando o exame está alterado, você deve repetir o exame em até 28 dias depois, tá? Até no primeiro mês a seguir, tá? Então, realmente, duas coisas aí. O exame que está feito não é o exame adequado para esse caso e também o tempo. Esse é o protocolo da TANU, que é a triagem ativa neonatal universal. Essa criança foi morar no interior do Amazonas. Aí ela voltou com a gente sem nenhum segmento. Então, ela tem isso aqui, sumiu no mundo e volta com a avó, que diz assim, ó, doutor, por que que ele não fala? E qual é o diagnóstico e como a gente tem que falar para a avó? O que a gente tem que explicar para a avó aí? Uma criança que está com 3 anos, com essa audiometria. Alguém consegue imaginar o que que é a audiometria aí? Consegue me ajudar nesse diagnóstico audiométrico? Ela tem perda auditiva severa. Isso, uma perda auditiva severa. Que tipo de perda auditiva? Quais são os tipos de perda auditiva, antes da gente não falar disso? Que tipos existem? Tem a de condução e a neurosensorial, é isso? Isso, essas duas. E às vezes o mesmo paciente pode ter
os dois tipos de perda. E a gente tem a perda mista, mas realmente só existem essas duas, a perda neurosensorial e a de condução. Esse gráfico aqui ele é um pouco confuso, eu vou ampliar aqui para vocês olharem. Se vocês perceberem aqui, ó, onde está o maior que ou menor que, ele tem como se fosse uma seta para baixo, ó, menor que, e um pontinho assim apontando para baixo. Essa aqui é a via óssea indicada como ausência de resposta. Porque quando a gente faz o estímulo ali na orelha, só dá para a gente medir até aí, tá? Então aqui você, quando tem esse menor que e essa setinha para baixo, é que a partir daqui não tem resposta e não foi mais testado. E aí você considera que a via óssea acompanhou a via aérea que está aqui embaixo. Então não é uma perda mista, isso aqui é uma perda neurosensorial. Se isso aqui tivesse aqui mais para cima, aí ok, a gente poderia pensar numa perda mista. Mas aqui é uma perda neurosensorial, tá bom? Então é isso, é uma perda neurosensorial, bilateral, severa. E por que que isso está impactando na fala da criança? Eu acho, doutor, que é porque ela não consegue escutar os sons das outras pessoas, então ela não consegue repetir. Uhum. Isso mesmo, ela não escuta, né? Então ela não consegue aprender a falar. Então a explicação para a vovó, ela não escuta, por isso ela não fala. Qual a possibilidade de tratamento que vocês acham que é possível para essa criança com 3 anos de Depende idade? da etiologia, né, doutor? Que tem várias. Oi? Depende da etiologia, porque tem várias, assim. Mas talvez um implante coclear. Aliás, o implante coclear seria a maior indicação, porque é uma perda neurosensorial severa. É uma perda neurosensorial severa bilateral. Então não tem relação com a etiologia. Tanto faz a etiologia. Então a gente tem que ir atrás, do tratamento para reabilitação auditiva desse paciente. O tratamento, assim, a etiologia do que perdeu, se foi autotoxicidade, se é característica genética, isso pode vir depois, mas a etiologia, a gente não deve perder tempo em ir atrás da etiologia enquanto a criança está perdendo tempo de audição, por conta da neuroplasticidade. Então, quanto mais precocemente a gente reabilitar essa criança para ouvir, melhores as respostas dela para o futuro. Agora, a criança tem que fazer a reabilitação? Não, isso depende de vários fatores. Depende da família, eu digo a reabilitação com aparelho, né? Porque quando a gente fala em reabilitação auditiva, reabilitação da linguagem, Libras também entra. Então você pode indicar Libras e você pode indicar o aparelho ou o implante coclear. Nesse caso, especificamente esse caso, foi indicado essa criança ela não foi para o implante coclear porque não havia um perfil social para essa família, tá? Essa era uma família com pouca condição de acompanhar a criança. A avó que estava cuidando da criança não era responsável legal da criança. A mãe era usuária de drogas, tinha abandonado o filho. Enfim, uma situação completamente disfuncional. E aí, nesses casos, é muito difícil a gente fazer uma cirurgia, colocar um implante nessa criança, e essa criança fazer a reabilitação com fonoaudiólogo 3 vezes na semana. É caro algumas coisas da manutenção, nem tudo vai ter reposição via SUS. Então, nesse caso, o perfil social é muito importante. Como também o perfil psicológico da família. Então, no SUS, o nosso protocolo, o SUS hoje previsto pela Conitec, que é o Conselho Nacional de Introdução no SUS, né, de tecnologias, de novas tecnologias, envolve o diagnóstico otorrinolaringológico, um perfil fonoaudiológico, um perfil psicológico da família e um perfil social da família para indicar implante. Então, toda essa estrutura para pensar nisso, tá? Mas não pensem que é só o implante que resolve. A gente também tem libras
é também uma forma de se expressar, uma forma de comunicar e uma forma de tratar a linguagem. Esse é mais fácil, né? Esse aqui é um idoso de 77 anos, trazido pelos filhos com histórico de zumbido bilateral, dificuldade de compreensão da fala, embotamento afetivo, uso da televisão em um volume muito alto em casa. Isso é muito comum no dia a dia. E aí é muito esse relato, né, do idoso que está com dificuldade de compreender a fala, fica mais embotado, não quer mais participar das atividades da família e usa a televisão alta e atrapalha as pessoas em casa, cria irritação, o pessoal briga, que está muito alto, enfim. Considerando que a imitanciometria é tipo A bilateral, qual o diagnóstico audiológico, ou seja, qual o diagnóstico da audiometria tonal, e qual o diagnóstico médico, seria da etiologia, e que tratamento você imagina que é possível para esse paciente de 77 anos? Doutor, assim, tá com as duas vezes alteradas, né? Com uma perda auditiva. Pelo que eu tinha estudado, inclusive na apresentação que eu fiz, né? Se for pelo ruído, teria ali o retorno em 8.000 Hz, né? Mas nesse caso não tem. Então, eu diria que no diagnóstico etiológico seria a presbiaclusia. Tratamento, talvez não um implante coclear, mas um aparelho auditivo. Porque, Sim. nesse caso não tá tão severo, não tá severo. E na verdade, a gente sempre tem que pensar, o implante coclear é severo, é para as perdas severas e profundas, verdade. Só que idealmente a gente tenta a adaptação primeiro, especialmente nas perdas severas, a gente pensa primeiro em tratar esse paciente, fazer uma terapia para esse paciente com o aparelho de amplificação sonora individual. Por quê? Porque o aparelho de amplificação sonora individual, ele tem uma qualidade auditiva melhor. Então você tem uma audição que se assemelha muito mais à audição normal. Então, nesse sentido, a gente verifica se o paciente se adapta ao aparelho de amplificação sonora individual, senão ele vai realmente para o implante coclear, e do implante coclear nós vamos fazer ali as adaptações necessárias para que ele aprenda a ouvir com o implante, que é uma voz diferente, é uma voz mais robotizada, metalizada. E assim, a partir daí, se ele se adapta com o aparelho, fica com o aparelho, se ele não se adapta com o aparelho, a gente tenta o implante coclear e faz a adaptação dele com o implante coclear. A não ser que seja, no caso ali, a criança, a gente usa no caso da criança que nasceu com surdez, que é naquele protocolo da triagem auditiva neonatal, né, criança com surdez congênita, o aparelho ele vai funcionar como uma transição. Se ele usa a ASE, se a perda auditiva é severa ou profunda, a gente primeiro usa o ASE numa transição até ele colocar a cirurgia para fazer o aparelho e ele se acostumar a ter alguma coisa na orelha, né, segurando ali na orelhinha e dando algum estímulo para ele. E aí depois ele vai para o aparelho auditivo. No adulto, vai para o implante coclear. No adulto, a gente usa o aparelho, tem um momento que a perda evolui para perda severa ou profunda, ou se já for severa ou profunda, tenta ser o aparelho, senão ele vai para o implante coclear. Só vai direto para o implante coclear sem perder tempo no adulto nos casos de meningite. Porque nos casos de meningite, a gente tem realmente uma coisa que a gente chama de labirintopatia ou labirintite ossificante, em que o labirinto ósseo, o labirinto membranoso vão começar a ossificar, fibrosar, e depois você não tem mais espaço para passar o implante. Então aí a gente corre um pouco mais contra o tempo. Mas fora isso, a gente tenta sempre ter ser um pouco mais diligente, né? Guarda um pouco de tempo, analisar e tudo com a equipe multidisciplinar para ver a melhor adaptação desse paciente, e realmente o implante coclear vai entrar quando a gente não tem resposta com o aparelho. Tá bom? Deu para entender essa parte, né? Sim, doutor. Então, para esse paciente aí, realmente é aparelho de amplificação sonora individual. Próximo.
E aqui o outro caso, esse é um paciente que é uma criança, que a Bia, que chega com a família, e a família diz assim, doutor, a Bia tem troca de palavras, tem troca de letras, não está com dor de ouvido, ela ronca bastante à noite, e aí vem com essa otoscopia. Como é que vocês descreveriam essa otoscopia? No caso aí são duas, né, doutor? As duas são. Peraí. Tem alguma diferença de tempo ou são os dois ouvidos dela? Aqui é a orelha esquerda e aqui é a orelha direita. Ah, Se tá. olhar o tímpano, tá vendo, ó? O tímpano para frente, Ah, tá. o triângulo luminoso antero-inferior, aqui antero-inferior. Entendi. Como é que você descreveria Bom, isso? na orelha direita tá hiperemiada, né? Uhum. Com hiperemia importante. E na esquerda tá com. Eu não sei se isso é normal, mas tá com. Parece com líquido, então talvez seria uma otite média, mas eu não sei, porque. É, assim, tá com bolhas, que eu pensaria que se fossem como se fossem um líquido na orelha média. Mas assim, Sim. o fato é que a orelha direita está hiperemiada, a membrana tibânica da orelha direita. É, essa a Mariana escreveu. Seria uma otite serosa, otite média serosa. Vamos falar o nome completo. Como o Heitor falou, foi o Heitor, né? O Heitor percebeu. Então você tem uma doença na orelha média, está atrás do tímpano. Aqui da orelha direita, começando pela orelha direita, nós temos o nível hidroaéreo, que são essas bolhas retrotimpânicas, e da orelha esquerda nós temos esse abaulamento com essa hipervascularização. Se você olha o paciente com essa mesma característica, especialmente essa aqui do lado esquerdo, e ele está com dor, não tem dúvida, isso é uma otite média aguda. Agora, a criança sem dor com essa mesma otoscopia, porque a otoscopia é igual, mas sem dor, aí você sabe que realmente é uma otite média serosa. Que tipo de perda auditiva essa criança tem? Ou vocês Condução, né? acham de condução? Isso mesmo. É por isso que eu digo que as perdas auditivas condutivas, elas são visíveis, tá? Elas são visíveis na otoscopia. É uma rolha de cera, é uma efusão na orelha, é uma perfuração timpânica, é um corpo estranho do ouvido, é um colesteatoma. Então elas são visíveis. É sempre visível? Não. Às vezes você pode ter uma doença da cadeia ossicular, uma autoesclerose, mas a maior parte ela é visível. Então vamos ver a otoscopia dessa criança? Olha a audiometria dessa criança, olha lá a audiometria. Aqui nós temos a aferição então das duas vias, né? A via óssea e a via aérea. Via óssea menor que ou maior que, colchete aberto, colchete fechado, e a via aérea da orelha direita bolinha, da orelha esquerda xizinho. É um olhinho piscando. Olha lá, nós temos então a via óssea normal, que é até 15 decibel na criança, e a via aérea rebaixada. Esse conceito de via óssea normal e via aérea rebaixada nos remete a que tipo de perda auditiva? Condutiva também, tá normal. Perda de condução, isso mesmo, a perda condutiva. Se a via óssea e a via aérea estiverem rebaixadas juntas, que tipo de perda é? Neurosensorial? Neurosensorial. Porque, na verdade, o problema não está na via aérea. O problema está na via óssea. A via óssea levou a via aérea junto com ela. Óbvio, porque a via óssea é a orelha interna. A via óssea é lá o final do processo. Então, nós já descrevemos a otoscopia, já falamos aqui do exame audiológico, e essa é uma pergunta que cai sempre. Qual o resultado esperado na imitanciometria? Alguém leu sobre imitanciometria?
são os testes ali da pressão timpânica. Curva B de bola, tá? Fatores de risco para essa criança. Menina, abaixo dos 4 anos, histórico de adenoides, talvez se tivesse refluxo, também era um fator de risco para otite média serosa. Então, como é que a gente avalia a audição? Eu posso ter os testes auditivos por acumetria, por exemplo, com uso de diapasão, e eu posso ter os exames auditivos, respostas subjetivas e respostas objetivas. As respostas subjetivas são aquelas que a gente depende da resposta do paciente. Então, como uma audiometria, o paciente está na cabine, você oferece um som para ele e ele vai dizer se ouviu ou não. Aí você coloca lá, vou dar um som de 500 Hz a 20 decibel. Você seleciona. Se ele ouviu, você marca lá no seu panfleto esses valores. E aí você vai ter uma representação gráfica para cada uma dessas características. Se é da via aérea do lado direito, se é da via óssea do lado direito, se é da via aérea do lado esquerdo, se é da via óssea do lado esquerdo. E nós temos as respostas objetivas, que são os exames que não dependem do paciente. Começando então com a audiometria vocal. A audiometria vocal, você vai identificar o limiar de reconhecimento da fala, que normalmente é uma coisa que a gente chama de média tritonal. Você vai pegar a média aqui, vou dar aqui o exemplo, ó. 500 deu 40, 1000, 45, 2000, 45, 4000, se você quiser incluir, ou se não a gente para só aqui, ó. 1000, 2000, 500 mil. É a média tritonal, 500, 1002. Agora, a gente também vai ter livros que usam a média 500, 1000, 2 e 4, 4 ou 3. Vamos para o clássico. 2000 deu aqui em 45 decibel, 1000 em 45 decibel, 500 em 40 decibel. Vai dar mais ou menos uma dízima aqui, né? Se a gente for fazer uma média, vai estar uma média aqui de 42, 43 decibel. Lembrando que a de 20 na criança, de 15 até 40 é leve, de 40 em diante a 70 é moderada, 70 a 90 severa e depois profunda. Então, que perda auditiva é? É assim que a gente classifica, pelo limiar auditivo. Então, nesse caso, essa criança tem uma perda de condução de grau moderado, porque foi 42 decibel, 42, 43 decibel, a média tritonal. Lá no idoso, se eu for fazer a média tritonal dele, 500, 1000, 2000, dá mais ou menos 30 e um pouquinho quebrado. Perda auditiva leve, do tipo neurosensorial da orelha direita e também da orelha esquerda. Seria uma perda auditiva neurosensorial simétrica, bilateral, leve. Esse exame também a gente tem a possibilidade de oferecer para o paciente palavras e pedir para ele repetir, que são os monossílabos e os dissílabos, e você vai ver esse índice que é excelente, especialmente ali quando a gente está tentando imaginar se existe algum comprometimento neurológico também, que é o índice percentual de reconhecimento da fala. Bom, para a gente fazer então, para a gente falar da outra parte da audiologia, que é a audiologia tonal, audiometria tonal, preciso que vocês entendam esse simbolismo. Que é como a gente vai anotar, como nós vamos anotar no nosso papel, ali no nosso audiograma, a representação gráfica daquilo que o paciente falou na audiotonal. Então vamos lá, áudio vocal, também conhecida como logoaudiometria. Eu vou ver o limiar auditivo, basicamente, e o índice de percentual de reconhecimento da fala. É basicamente esses dois. Na audiometria tonal, eu vou verificar em tons puros qual é o limiar tom a tom, frequência por frequência, intensidade por intensidade, que o paciente identifica. Se for do lado direito, eu vou sinalizar em vermelho, com esses símbolos aqui. Bolinha, triângulo, menor que,
e colchete. Menor que e o colchete aberto para via óssea, bolinha, triângulo para via aérea. X e quadrado para via aérea do lado esquerdo e maior que e colchete fechado para o lado esquerdo também. Então, aqui tem sinais de mascaramento, não é uma coisa que interessa para vocês. Mas a lateralidade é muito relevante. Então, vamos lá agora num quadro de perda auditiva de condução. Olha só essa audiometria. O que vocês acham? Que lado está alterado? Esquerdo é na via aérea, né? Aliás, se for uma criança, a gente poderia considerar. É um adulto aí. Ah, tá. Então é só a via aérea esquerda mesmo. Via aérea do lado esquerdo com uma perda auditiva de condução. Então, não via aérea do lado esquerdo rebaixada, via óssea normal, então é uma perda auditiva de condução da orelha esquerda. E olha lá, a orelha direita normal. Tá vendo? Orelha direita normalzinha. Que possibilidade de etiologia a gente pode pensar, então, para essa perda de condução? Então, tem esses aí do lado. Tudo que puder acometer a orelha externa e a orelha média pode levar a uma perda auditiva de condução. Estamos claros até aqui? Sim, doutor. Nas perdas condutivas, uma coisa que a gente diz assim que as perdas condutivas, elas normalmente são reversíveis. Então você pode tratar e ela recuperar, cirurgia, etc. E uma delas, a mais comum, como esse caso aqui, é a drenagem da otite média serosa, vê lá. Então fiz uma perfuração aqui no tímpano. Vocês estão vendo que eu estou aspirando aquela secreção, ó, que está dentro da orelha média. Ó. Então, aspirando a secreção da orelha média, o glú, que a gente chama, que é como se fosse uma cola mesmo. E aí depois nós vamos posicionar o tubinho de ventilação aqui no tímpano. Então, pessoal, aqui está basicamente toda a cirurgia, que não é uma cirurgia demorada, ó. Então, nós tivemos a perfuração, aspiramos, e aí eu estou indo lá encaixar na orelha o tubinho. Pronto, encaixou, perfeito, fim da cirurgia. Cirurgia de 4, 5 minutinhos de cada lado. Então, olha, outras doenças que causam perda condutiva, uma perfuração timpânica, causando perda condutiva, corpo estranho na orelha, causando perda condutiva. Agora, eu tenho uma doença que é bem característica, assim, tem uma característica bem marcante, que é uma perda condutiva com autoscopia normal. A gente chama de otosclerose. Ela é uma perda auditiva essencialmente condutiva, mas que depois com o envelhecimento, com o tempo vai virando mista e acaba virando uma neurosensorial bem mais velha. Geralmente tem história familiar, tem zumbido associado, e o início precoce é pior, né, que a evolução é mais rápida. Geralmente é mais comum em mulheres com pico de idade entre 30 e 45 anos. Então, olha aqui uma perda de condução bilateral, né? E nesse caso, a gente tem uma cirurgia que é a estapedotomia, que nós substituímos ali o estribo por uma prótese, e essa substituição do estribo por uma prótese é suficiente para corrigir isso aqui cirurgicamente, sem precisar de aparelho. E o paciente tem a opção de usar aparelho também, se não quiser operar. Agora vamos falar das perdas neurosensoriais. Então, essa aula, mais uma vez, é para nós falarmos de audiologia básica, ou seja, audiometria e imitanciometria, basicamente. A gente vai falar de TANU para falar das emissões otoacústicas, para vocês terem noção das perdas. Vocês vão ter uma segunda aula, que é a aula da semana com a doutora Geise, que ela vai falar com vocês, então, das perdas auditivas neurosensoriais, aprofundar um pouco mais sobre o tratamento, já que as perdas condutivas, em geral, a gente vai tratar a causa, né, exceto a autoesclerose com cirurgia, que é com cirurgia. Perda auditiva sensório-neural, olha lá. Aqui é uma perda auditiva bilateral, né, simétrica, leve,
Causas: diabetes, doença de Meniere, só que geralmente a doença de Meniere ela é unilateral. Doenças virais, né, infecções virais, autoesclerose avançada, traumas cranianos e tumores. Ototoxicidade também causa perda neurosensorial. Essa é uma doença que é bem relevante assim, para a gente, especialmente que a gente vive numa cidade que é industrial, que é com a Zona Franca de Manaus, que são as perdas auditivas induzidas por ruído. As perdas auditivas induzidas por ruídos têm como característica serem simétricas, serem bilaterais. Então, elas são bilaterais, elas são simétricas, elas geralmente começam ali nas frequências de 3, 4 e 6. Então, aqui, ó, vocês veem as outras frequências estão normais e o rebaixamento está realmente em 4 kHz ou em 6 kHz. E elas não são superiores a 60 decibel, nunca são grandes perdas, assim, são de leve a moderada. E elas podem até melhorar depois da retirada do estímulo sonoro. O mais tratamento realmente, se persistir, é um aparelho auditivo e inclusão do trabalhador em um protocolo de preservação auditiva. Então, nós falamos de respostas subjetivas, que são aquelas que a gente depende do paciente, audiometria tonal e audiometria vocal. Nós temos os testes objetivos, que nós temos a impedanciometria, que nós vamos ver a pressão da orelha. Então, geralmente eu vou ver a pressão da orelha por meio da timpanometria, que vai nos dar detalhes sobre mobilidade da membrana, funcionamento da orelha média. Quem era o aluno que estava, não sei se está na aula, quem era a aluna, dois alunos que estavam na aula de quinta-feira, que a gente pegou uma imitanciômetra para fazer, estão em sala, não? Eu não consigo me lembrar. Estavam na aula de quinta-feira? Acho que não, né? Não estão aí não, né? Tá. Bom, na aula de quinta-feira, nós mostramos isso lá para os meninos, sobre como fazer uma imitanciometria, que é uma sonda que a gente coloca na orelha e ela vai nos dar essas características de pressão. O que a gente vai medir aqui é a complacência da membrana timpânica. Então, a complacência vai ser medida aqui em decapascal, essa pressão, né? A diferença de pressão da orelha externa para a orelha média, ela tende a zero, porque existe a tuba auditiva que vai equilibrar a pressão da orelha média. Então, quando eu tenho aqui a complacência da membrana introduzida pelo próprio aparelho, né, que vai fazer uma pressão na membrana, ela retorna à posição inicial, dando uma diferença de pressão, que é aqui no pico do estímulo da complacência, igual a zero. Isso eu chamo de curva tipo A. Na curva tipo D, nós temos uma hipermobilidade da cadeia, então nós não temos uma visualização do pico. Você vê, ele vai embora, ele volta lá pelo outro lado, mas a gente não viu o pico na membrana, é uma hipermobilidade. Eu posso ter também um A pequenininho, quando a cadeia auricular não está mexendo bem, ou rígida, que nós chamamos. Esse é o caso da autoesclerose, que é o aumento da rigidez da cadeia. Eu posso ter a curva tipo B, que na verdade não é uma curva, é ausência de curva, é plano, né? Então, geralmente, quando tem líquido na orelha, secreção na orelha, ou uma perfuração timpânica. Tipo C é a disfunção da tuba, esse pico menor que menos 100. E tipo AD é essa em dois picos aqui, que quando a gente, por exemplo, faz uma cirurgia e tem uma membrana mais flácida, ela pode acontecer. Então, em resumo aqui, a complacência muito aumentada AD, a R e a S, fixação de cadeia auricular, tipo A normal, tipo B naquelas questões que eu falei, o tipo C, com membrana intacta, pressão negativa de ouvido médio é igual disfunção de tubo auditivo. Essa é a imitanciometria, por isso que a resposta para aquele caso que nós mostramos no começo seria a curva tipo B da imitanciometria, porque é a presença, que é uma curva achatada de efusão, por conta da presença de efusão na orelha média. Além disso, durante a impedanciometria você pode medir o reflexo acústico, que é aquele reflexo que acontece por meio de um arco reflexo por meio do estímulo do oitavo pá e volta pelo sétimo pá e causa um aumento da rigidez da cadeia também, produzida por um estímulo entre 70 e 100 decibel num tom puro, que causa aumento da rigidez da cadeia auricular
por meio do músculo estapediano. Dúvidas até aqui? Então, senhor. Então, recapitulando lá aquele caso do começo que nós discutimos da criança de Taquatiara e também daquela criança que nasceu com todas aquelas questões todas de fatores de risco, que depois foi para Taquatiara e voltou com a gente aquela discussão. Nós vamos dividir aqui a triagem auditiva neonatal em 2 momentos, né? No momento do diagnóstico e no momento do tratamento. Idealmente, a gente tem que fazer o diagnóstico até 3 meses do paciente e iniciar uma intervenção por volta dos 6 meses do paciente. Essa daqui é um aparelho é o Autoread, que é um aparelho para fazer emissão otoacústica. Você introduz no conduto da criança, ó, vou mostrar aqui o videozinho, ó. Coloca no condutinho da criança, estimula o aparelho e ele vai detectar se a cóclea responde ao estímulo sonoro. Como é que ele faz isso? O aparelho transmite um sinal, esse sinal é produzido na cóclea a partir dos movimentos das células ciliadas externas, gera um ruído, que a gente chama de microfonismo coclear. Esse ruído é captado pelo microfone do aparelho. E essa diferença que é dada entre o ruído que foi estimulado e o ruído que foi recebido, o aparelho vai calcular e você vai perceber se a resposta foi da cóclea ou se foi do microfone. Idealmente é que seja a resposta da cóclea, e aí a gente diz, então, passou no teste da orelhinha. Esse passou aqui significa que essa criança tem uma resposta coclear. Se ele não passa, ele vai para o reteste. E o reteste é sempre com o mesmo teste inicial. Então, se ele fez o teste com emissão atoacústica, ele vai fazer o reteste com emissão atoacústica. Se a criança tem fator de risco, qual é o exame que ele tem que fazer? Não é a emissão, qual é? Ah, o senhor falou lá no início, mas é um diferente. Eu esqueci. É o É o PEAT? PEAT, isso mesmo, é o PEAT. O PEAT diagnóstico, que é o PEAT automático. Como é que ele funciona? Ele é esse aqui é o PEAT. Ele é um estímulo sonoro no ouvido e você vai ter alguns aparelhos, como se fosse um eletrocardiograma, os eletrodos aqui na mastoide, aqui na região da fronte, e eu vou medir a despolarização do oitavo par. Essas são as ondas 1, 2, 3, 4, 5, até a onda 7. Cada onda dessa é a despolarização de uma parte do nervo. Então, tem aquele nervo, o oitavo par que está no conduto auditivo interno, que geralmente é a onda 1, a onda 2 saindo do conduto auditivo interno, aí depois colículo inferior, né, o núcleo coclear, até o leminísculo lateral e até o córtex. Então, todas essas ondas aqui vão ser medidas. Quando é que a gente indica fazer o BERA, o PA? BERA é o nome comercial, tá? PEAT é o nome original, que é o potencial evocado do tronco encefálico. Então, ele vai verificar a despolarização do nervo, indicado em pacientes neonatos com fatores de risco para doença auditiva ou deficiência auditiva. Diagnóstico das deficiências auditivas podem ser utilizados também um PEAT diferente, que é o PEAT por frequência específica. É um método não invasivo e é um método que nos ajuda, então, a discernir o diagnóstico para nos ajudar a tratar o paciente, então, com perda auditiva. Então, olha lá, passou no teste, vai para a orientação e acompanha com linguagem, se a criança está desenvolvendo, etc. Não passou, vai para o reteste. Falhou no reteste, é hora de encaminhar para o especialista. Aí aqui na especialidade nós vamos complementar esses exames e verificar se esse paciente é um paciente candidato a aparelho ou é um paciente candidato a implante coclear. Mas nem tudo são flores. Nós trabalhamos muito, conseguimos triar muito, mas nós temos poucos pacientes que conseguem chegar para o número que é triado, especialmente das crianças, que conseguem chegar a fazer a protetização. Esse é o levantamento nosso aqui, de um aluno da iniciação científica. Acho que vale a pena até um dia a gente refazer esse trabalho, que foi um trabalho que foi bem bacana de ser feito. Nós queremos saber, olha lá, em 2017, quantos desses pacientes que foram triados chegaram a ser implantados e aguardando cirurgia? Olha lá, 5.000 pacientes realizaram um reteste, quer dizer, são 5.305 que fizeram um reteste. Eu não consigo lembrar, a gente não tinha ideia
de quantos fizeram o teste na cidade. Mas ok, quantos fizeram o reteste, ou seja, aquele pessoal que do universo todo que deu alterado o teste foi encaminhado para fazer o reteste. 5.000 fizeram. Desses 5.000, 4.939 passaram, ou seja, normal, vida que segue, orientação. 366 desses pacientes falharam no reteste, então nós fomos para a definição do diagnóstico. Nós tivemos, então, alta após a investigação específica, 101 pacientes fizeram o exame, foram com alta para casa. 265 tiveram perda auditiva confirmada aqui com o teste. Aí o problema começa a aparecer. Desses aqui, 207 ficaram incomunicáveis. Isso é tudo criança, tá, gente, com perda auditiva. 200 crianças não voltaram, sumiram. 58 foi indicado protetização. As 58, 39 faziam uso de prótese e aquela ocasião 19 estavam aguardando a prótese chegar. Desses 39, 23 tinham indicação para o segmento clínico com a própria prótese. Mas desses 39, 16 deveriam ir direto para o implante coclear. 3 tinham sido implantados até o final e 13, naquele ano, 13 ainda ficaram esperando. Olha a quantidade de gente que a gente perdeu aqui, sem contar os que a gente perdeu aqui em cima. Então, nós somos até razoavelmente bons no diagnóstico. Temos um problema aqui para a implantação das políticas sociais e de saúde para o tratamento dessa população. Esse é um artigo nosso, se quiser baixar para ler, foi publicado nessa revista A, que é a Revista de Saúde Pública da USP, uma revista bem interessante. E foi um trabalho que eu fiz com os meus alunos de iniciação científica. Foi aqui o Emberg, que hoje é médico, a Larissa, que já é médica, o Christian, que já é médico, e o Samuel também, que já é médico. Bom, meu Instagram vocês têm, meus e-mails, eu posso alterar o e-mail ali. Fim da apresentação. Deixa eu fechar aqui. O que acharam aí do assunto? Bem legal, doutor. Bem importante também, né? Porque se a gente for trabalhar, por exemplo, no interior, a gente vai precisar fazer esse papel ali da triagem neonatal. Então, é isso mesmo, orientar esse paciente. E mesmo trabalhando em Manaus, o idoso vai com você, né? O idoso vai ser, doutor, não estou escutando direito. Aí você vai olhar lá, tá com cera, eu vou encaminhar para o otorrino. O paciente vai procurar um otorrino 1000 anos para remover uma cera do ouvido. Aí você tem que tirar, você tem que aprender isso no internato. E agora removeu a cera, é um idoso de 77 anos. Tem que saber pedir, pô. Audiometria tonal e vocal. Ele vai chegar com você, ó, tá com perda auditiva. Aí você encaminha para prótese. Não tem que nesses casos não tem muito o que pensar. Tem que diagnosticar e seguir a protetização. Agora, o idoso chega, não estou escutando direito. Nossa, eu fico muito chateado. Aí encaminham para a gente, sem ter feito um exame auditivo do paciente, sem ter visto se a orelha está limpa. Então, assim, é muito descaso. Saúde auditiva e no nosso estado é um problema patente, de vários aspectos, especialmente das otites médias crônicas, como eu falei para vocês na aula que eu dei, e aí na reabilitação auditiva também. Apesar de nós termos feito bastante avanços, assim, do ponto de vista de tratamento, né, disponibilizando aparelhos como esse no SUS gratuitamente, mas estamos longe ainda do mundo ideal. Eu acho que falta bastante. Bom, eu vou deixar com vocês a tarefa, que já deu 1 hora de aula. Vou deixar com vocês a tarefa dos exercícios. Tentem responder e depois me mostrem e depois eu passo o gabarito para vocês. Os meus alunos de prática depois podem pegar comigo o gabarito e passar para a turma. Combinado? tudo certo, doutor. Combinado. Eduarda, pode falar. Levantou a mão, diga. Não, eu ia apertar na mãozinha pra falar que tava ok, professor, foi sem querer. Tá. Obrigado. Eu vou colocar uma mãozinha aqui para você também. Pronto. Tchau, pessoal.
Uma boa... Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Nada, boa noite pra você, gente. Bom fim Tchau, de semana.